Pessoal, tudo bom? Aqui é a Cat e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o livro Crianças da Guerra. Crianças da Guerra é um romance da italiana Viola Ardoni, publicado aqui no Brasil pela Faro Editorial, e esse livro vai falar sobre as crianças que foram enviadas para o norte da Itália na iniciativa chamada O Trem da Felicidade. O nosso protagonista é um menino chamado Amerigo Speranza, que vive em Nápoles com a mãe dele, e ele vai nos contar a história em primeira pessoa. A gente vai acompanhar através do olhar inocente dele, mas um olhar muito perspicaz, como as coisas aconteciam e como era a vida dele, da comunidade dele, no pós-guerra, no pós-Segunda Guerra Mundial. A primeira coisa que a gente percebe através da narrativa do Amerigo é o quanto a vida deles é difícil e está sendo difícil depois da guerra, as dificuldades, a falta de comida, a falta de roupa, a falta de basicamente tudo. E ele vive nesse bairro, nesse beco onde todo mundo se conhece, todo mundo se ajuda um pouquinho, mas mesmo assim nem sempre isso é suficiente. E um dia ele descobre que a mãe dele vai colocá-la num trem e enviar ele para longe, enviar ele para o norte da Itália. E ele não entende muito bem por que a mãe dele vai fazer isso. O que ele fez de errado para a mãe dele querer colocar ele num trem e mandar ele embora. E através do olhar dele a gente vai tentar entender o que está acontecendo, né? Por que a mãe dele está fazendo isso? A gente vai descobrir que não é só o Amerigo que vai ser colocado no trem. Uma centena de outras crianças também vão participar dessa iniciativa. As famílias vão colocá-la nesse trem e enviá-las ao norte da Itália. Mas isso não era uma coisa que eles estavam fazendo sem nenhum motivo. Na verdade, isso era uma iniciativa humanitária que havia sido criada pela União das Mulheres Italianas, que tinha como objetivo pegar essas crianças que estavam do sul da Itália, que estavam vivendo na pobreza, em dificuldade, e enviá-las durante um curto período de tempo, 6 meses ou até um ano, para o centro e o norte da Itália, para que elas vivessem com famílias que estavam em uma condição melhor. E é isso que vai acontecer com o Amerigo e os seus amiguinhos. As famílias decidem colocá-los nesse trem que vai levar as crianças para outras famílias para que elas fiquem um tempo lá. Obviamente, vocês imaginem na cabeça das crianças o quanto isso era complicado e difícil, né? Elas serem enviadas para longe de casa e entenderem o que estava acontecendo. Essa iniciativa, ela tinha os seus prós e os contras, obviamente. Algumas crianças iam para o norte e se identificavam com as famílias e gostavam das famílias e dava tudo muito certo. Lá elas recebiam um pouco mais de comida, elas recebiam educação, elas recebiam roupas. E algumas dessas crianças não voltavam mais para casa, elas ficavam com essas outras famílias porque elas criavam um laço ali de afinidade. Outras crianças, ao fim do período, voltavam para suas famílias ao sul, voltavam para sua vida comum, né, depois de terem vivido essa experiência. E também tinha aquelas crianças que nem chegavam a se adaptar à primeira fase e que voltavam imediatamente para suas casas. Várias situações aconteciam ali. Obviamente, esse vai e volta, essas duas famílias, causa, né, uma confusão na cabeça dessas crianças. O Amerigo é uma criança muito sensitiva e em vários momentos ele fica com aquela sensação de por que a minha mãe não me quis, e ele faz um laço com essa nova família, ele cria ali um sentimento por eles, e depois ele tem que voltar para casa, abandonar tudo que ele ganhou lá, tudo que ele aprendeu, tudo que ele, né, a comida farta, as festas, e voltar para o sul, voltar para aquela situação mais miserável no qual a mãe dele vivia. E isso, obviamente, causa um conflito dentro dele. Esse é um livro que vai falar muito sobre essa situação da vida no pós-guerra, como as coisas estavam acontecendo, como a Itália estava tentando se recuperar. Vai falar sobre essas iniciativas humanitárias que tentam diminuir um pouco do sofrimento das pessoas. Também é um livro que, através do olhar do Amerigo, ele fala sobre essa Itália dividida politicamente. Você tem a questão do fascismo, você tem a questão do comunismo surgindo, você tem as pessoas que ainda querem que a monarquia volte. Então é um país que está economicamente dividido, é um país que está politicamente dividido, e isso obviamente traz algumas dificuldades. É um livro também que vai falar sobre afeto, principalmente em relação ao Amerigo e à sua mãe biológica. E é um livro que fala muito sobre demonstrar afeto, porque a mãe dele não demonstra afeto, ela é uma pessoa muito quieta, uma pessoa muito introspectiva. E o Amerigo, durante a vida dele, ele sempre achou que era porque ela não gostava dele tanto assim. E ao longo dessa história a gente descobre que não, ela ama o filho dela, mas existem formas diferentes de você demonstrar o seu amor. E tem muito isso de que nem sempre uma pessoa que não demonstra não esteja sentindo. E essa é uma reflexão que o Amerigo vai fazer e vai levar para a vida dele. É um livro muito bonito, eu indico para quem gosta de ler sobre o pós-guerra, sobre as consequências da Segunda Guerra Mundial, para quem gosta de ler histórias com ponto de vista de criança também, é interessantíssimo.
E eu acho que é uma história que vai fazer sim o leitor refletir sobre os seus afetos, sobre a maneira como a gente enxerga o mundo ao redor, sobre as coisas que a gente tem e o valor que a gente deve dar para os afetos que a gente tem, para os afetos que a gente cultiva. Vou deixar link para o livro aqui no box de descrição para vocês. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre Crianças da Guerra. E é isso. Beijão. E a gente se vê no próximo vídeo.